Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Depois de um período de férias, retornamos às atividades e com mais energia do que nunca. Para começar 2020, trazemos mais um episódio da nossa série Incendiando os Clássicos. Essa semana, Regina Facchini conversou com Benedito Medrado, que é professor do Departamento de Psicologia da UFPE. A conversa costurou um balanço dos estudos de masculinidade no Brasil com a história do Instituto Papai, uma organização pioneira nos trabalhos sobre masculinidades na América Latina e que no último dia 10 de janeiro comemorou 23 anos de atuação. Antes de passar para a nossa conversa, temos alguns lembretes e avisos. Em 2020, continuaremos publicando nossos episódios quinzenais às quartas-feiras. Nosso trabalho é e sempre será disponível gratuitamente para todas as pessoas. Se você gosta dos nossos episódios, ajude compartilhando com amigos e amigas, comentando sobre os episódios nas redes sociais ou se tornando um dos nossos financiadores. Você encontra mais informações na aba Apoie de nosso site www.larvasincendiadas.com. O Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede de podcasts que abordam o tema da educação por diversas perspectivas. Além de nós, integra o Desaprender o Entre Fraldas e o Dad Talks, dois podcasts sobre paternidade e que tem tudo a ver com esse nosso episódio. Não deixe de conferir! Também fazemos parte da recém-criada rede LGBT Podcasters, para fortalecer e divulgar os podcasts feitos por e para pessoas LGBT. Procure pela hashtag LGBT Podcasters nas redes sociais para encontrar os conteúdos de nossos podcasts parceiros. Por fim, gostaríamos de agradecer publicamente ao Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, o NEPEM, da UFMG, e o Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp. A parceria com esses núcleos tem sido fundamental para o sucesso de nosso podcast. Fique agora com a nossa conversa! Eu sou Regina Facchini, sou antropóloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Unicamp e estou aqui hoje com o Benedito Medrado para a gente fazer uma conversa aqui na linha do Larvas Incendiadas dos Clássicos. E o que a gente está considerando aqui como clássico nessa conversa com Benedito Medrado é um projeto coletivo, um trabalho coletivo que envolve Benedito Medrado, Jorge Lira e várias outras pessoas e que tem relação com o Gema e com o Papai. Então, Benedito, eu queria que você se apresentasse e depois você explica pra gente o que é Gema, o que é Papai, pra gente poder conduzir essa nossa conversa. Tá ótimo. Então, assim, primeiro eu queria agradecer o convite, a possibilidade de a gente conversar. Eu espero que ao longo da conversa eu, inclusive, consiga articular coisas que muitas vezes estão muito soltinhas, porque eu acho que é assim que as nossas narrativas se constroem, né? A linearidade, ela vem depois. Ela não vem na construção. Então, tem muito mais linhas perpendiculares do que linhas retas. E aí eu acho que a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho sobre essas linhas que costuram um pouco essa trajetória, que, como você bem disse, é uma trajetória coletiva. Eu sou uma pessoa que nasceu no interior da Bahia, em 1972, numa cidade chamada Juazeiro, e fiz uma formação em psicologia originalmente em Recife, na graduação, muito na perspectiva, porque uma pessoa do interior queria fazer uma formação numa outra área, não existia naquela época uma universidade pública, lá na cidade com cursos diversos, só tinha agronomia, era o único curso que tinha. Então eu fui fazer psicologia na Federal de Pernambuco e depois vim fazer o mestrado aqui em São Paulo, onde a gente está agora, fazendo tanto mestrado quanto doutorado em psicologia social. Na minha graduação, a trajetória já foi dirigida desde o terceiro período, mais ou menos, para a psicologia social, e o mestrado e doutorado foi nessa perspectiva, sendo que no mestrado, no meio do mestrado, eu comecei em 1996, eu estou falando isso aí, eu e o Jorge, meu companheiro, a gente fazia mestrado também na mesma época, tinha estudado comigo na graduação em Recife, a gente começou a fazer parte de alguns coletivos aqui, particularmente fora da universidade, mas também dentro da PUC de São Paulo, e que deu pra gente vontade de desenvolver outros processos no retorno para Recife. Então a gente voltou para Recife em 97, quando a gente instituiu o Instituto Papai, que é reconhecido como uma primeira organização não governamental da América Latina a trabalhar com homens na perspectiva feminista de gênero, isso então em 1997.
E em 98, o Instituto Papai fundou um núcleo de pesquisa, que se chama Núcleo Feminista de Pesquisas em Gênero e Masculinidades, que é o GEMA, que é lá da UFPE. Em 2002 eu ingressei na universidade, e aí o GEMA passou a ser mais diretamente vinculado à universidade, de fato, porque originalmente ele era um grupo de pesquisa do Instituto Papai, cadastrado, inclusive no CNPq, desde 97, como Instituto Papai, que desenvolvia um grupo de pesquisa. Não era um grupo da universidade, era da ONG. Agora, as pessoas que integravam eram pessoas tanto de fora da academia como também de dentro da universidade. E é um grupo que envolve atualmente umas 40 pessoas, com projetos diversos, coordenados por mim e por Jorge. E ao longo dessa trajetória, várias pessoas assim, contribuíram para esse processo de uma tentativa, eu acho que, por um lado, bem sucedida, de aproximação do que a gente considera o ativismo acadêmico ou as políticas científicas, de poder pensar esses universos como misturados, como híbridos e como possibilidades diversas de atuação. Bom, tem um pioneirismo grande aí no tema dos homens e masculinidade sob perspectiva feminista, mas tem algo que é muito importante, né, e que pouca gente faz há tanto tempo, que é esse trabalho que a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, né, de trabalhar nessas fronteiras, nessa articulação entre ciência e intervenção política. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, né, como é que se faz esse diálogo, né, tão articulado, né, entre ciência e intervenção, ativismo. Perfeito. Eu acho que assim, a gente tem que recuperar um pouco, talvez, a final da década de 90, que eu acho que é ali onde esse processo começa, esse processo que eu chamo de processo coletivo, que envolve esses dois grupos, o GEMA e o Papai, mas vários outros grupos também que existiam na época. Que a gente tem que lembrar aí da Conferência do Cairo e Beijing, que trouxeram assim pra gente questões importantes para pensar a experiência dos homens dentro do campo do que se chamava e ainda continua se chamando campo de direitos sexuais, direitos reprodutivos, enfim, esse campo de que articula as questões da intimidade numa perspectiva política, ou seja, entendendo a partir, inclusive, da máxima feminista que o privado é político, poder trabalhar essas questões nesses universos. E, então, no final da década de 90, havia, primeiro, o eco desses dois eventos, as plataformas que foram produzidas a partir desses eventos solicitavam a reflexão crítica sobre os homens. E aí, naquela época, uma organização não governamental daqui, chamada ECOS, Comunicação e Sexualidade, criou um grupo que se chamava Grupo de Estudos sobre Sexualidade Masculina e Paternidade, que era o GESMAP. E esse grupo nada mais era de que um ponto de encontro. Uma vez por mês a gente se encontrava para dialogar. Então, qual era a perspectiva? Na época, a coordenadora era a Margarete Arilha, que tinha uma perspectiva de... Ela tinha ido para o Cairo e tinha trazido um pouco a perspectiva de ampliar essa discussão no Brasil, particularmente em São Paulo, onde ela atuava, enfim, e na interface entre movimentos sociais e academia. Então, tinham pessoas que eram vinculadas exclusivamente a organizações não governamentais, que não desenvolviam pesquisa, produção de conhecimento mais formal, tinham outras formas de produzir conhecimento e ação política, e tinham pessoas vinculadas a universidades que estavam pesquisando, começando a pesquisar temas relacionados aos homens, particularmente sobre sexualidade masculina e paternidade. Era um grupo que envolvia homens e mulheres, não era um grupo originalmente formado só por homens, não era um grupo de autorreflexão, não era um grupo mas acabava, obviamente, tangenciando pelas próprias experiências das pessoas, mas não era uma perspectiva psicoterapêutica ou de transformação pessoal, era uma outra dimensão, porque de fato era a perspectiva de tentar entender como era possível pensar os homens dentro de uma pauta ampla, que a gente vai chamar aqui de uma pauta feminista, para pensar os direitos sexuais e direitos reprodutivos. Naquela época não havia realmente nenhum grupo que fazia esse tipo de reflexão. A gente tinha iniciativas individuais, particulares, de pessoas que eram terapeutas, que discutiam sobre a sensibilidade dos homens, discutiam sobre a crise das masculinidades, ou na época nem chamava no plural, chamava no singular mesmo, a crise da masculinidade. E era muito uma perspectiva de que, numa sociedade que se constrói a partir do machismo, não se falava em outras expressões, mas era isso, os homens também tinham restrições. Então o foco era esse, original. Era pensar a dor dos homens numa sociedade machista. E aí, óbvio, como a fonte dessas pessoas, a fonte que eu digo assim, o espaço onde se construíram essas questões era o espaço psicoterapêutico, o que aparecia era a dor e o sofrimento. Então, o sofrimento de homens que não se enquadravam
num certo modelo de masculinidade, que depois a gente vem a chamar, a partir da Conner, de modelo hegemônico de masculinidade, mas independente das nomeações que a gente der, naquele momento existia um padrão de exercício ou de experiência de masculinidade, alguns homens não se enquadravam nesse padrão, e naquele momento se falava sobre isso, sobre o sofrimento dos homens frente a uma sociedade machista, dentro de uma sociedade machista. Só que a lógica era da experiência dos homens, não se ampliava para se pensar outras dimensões. Esse grupo, o GESMAP, a gente começou a discutir que outros elementos eram necessários ser pensados na discussão sobre masculinidade que não fossem estritamente relacionados às experiências, que pudessem pensar outras ordens, não só a ordem da intimidade e dos afetos, mas pensar, por exemplo, a ordem pública. O Jorge, por exemplo, naquela época fazia uma dissertação de mestrado sobre paternidade na adolescência. E, naquele momento, eu acho que movido por essas discussões, a perspectiva dele era escutar os pais. Porque a ideia era, a gente trabalha com gravidez na adolescência, parece que é a grávida, né? Então, é maternidade e ponto. Não se falava sobre a experiência dos homens. E aí a ideia era, não vamos escutar esses homens, porque alguns homens com os quais a gente tinha tido a primeira aproximação falavam dessa barreira, dessa impossibilidade de chegar junto, da inexperiência do cuidado, enfim, traziam muito dessa perspectiva na interface entre gênero e geração, porque além de serem homens, eles eram jovens. Só que quando a gente chegou aqui em São Paulo para fazer essa pesquisa, o Jorge encontrou várias dificuldades de encontrar esses homens, de localizar esses homens. Então buscou em vários espaços, ONGs, escolas, igreja, inclusive a gente chegou a fazer um levantamento, assim, grupos de jovens nas igrejas, bases religiosas diferentes. Isso foi em que ano? A pesquisa começou em 95. Então a gente está falando aí de realmente segunda metade da década de 90, do século, milênio passado. Então, aí naquela época, assim, foi muito interessante, porque a nossa trajetória é muito atravessada por essas figuras, que eu vou falar várias delas, mulheres feministas de uma geração que apostaram num investimento forte na reflexão acadêmica vinculada aos movimentos sociais. Então, naquele momento, tinha a Margarete Arilha, que foi essa pessoa que eu mencionei antes, e ao mesmo tempo, e até um pouco antes, tinha a Fúvia Rosenberg, que era orientadora de Jorge, naquela época. E Fúvia foi professora da gente, na época do mestrado, umas 3 ou 4 disciplinas, ou seja, todo semestre ela oferecia uma disciplina, a gente ia fazer. Além dele ter orientação, a gente queria muito se aproximar da forma como ela percebia o feminismo, da forma como ela trabalhava o feminismo, que era dialogando para além das experiências privadas, ou não é para além, mas junto com as experiências privadas, junto com a experiência da intimidade, poder pensar outras ordens, como eu estava falando antes. Então, ela sempre provocava a gente a pensar sobre isso, e na pesquisa de Jorge em particular, ela, em determinado momento, propôs uma mudança, inclusive, para ele, na pesquisa dele, de perspectiva. De, ao invés dele buscar escutar os homens, já que ele não estava, inclusive, conseguindo localizar esses homens, já era, tipo, segundo ano do mestrado, na época eram 3 anos o mestrado, a gente fazia com bolsa, inclusive. Não era o que tem hoje, esse regime de 2 anos, eram 3. A gente, então, 2 anos sem ter localizado, já no final do segundo ano sem ter localizado. Ela chegou e falou, olha, a gente tem um problema aqui de pesquisa já. O problema é a invisibilidade dos homens nesses espaços institucionais e públicos. Porque, de algum modo, na nossa sociedade, de fato, o cuidado não é uma experiência legitimada na perspectiva dos homens. O cuidado é uma atribuição, uma obrigação, uma responsabilidade das mulheres, não é um direito, é uma obrigação, é uma responsabilidade. O cuidado das crianças, dos enfermos, dos idosos, enfim. E os homens, por outro lado, na perspectiva da nossa socialização baseada nesse modelo de sociedade machista e patriarcal, é de não cuidar nem dos outros nem de si. Então, as instituições acabam reproduzindo isso. Então, no final, o que é que a gente acabou fazendo? Essa leitura naquela época era de que, para trabalhar com homens e masculinidades, a gente também tinha que fazer uma leitura sobre as instituições. Como é que as instituições, de algum modo, permitiam, promoviam ou bloqueavam determinadas experiências dos homens em determinados contextos, particularmente na perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos, pensando naquele momento paternidade. Então, é quase como se fosse ampliar a lente. Ao invés de olhar especificamente para a experiência pontuais da intimidade, da forma como as pessoas reagem às instituições, ou seja, pensar os homens numa sociedade machista e patriarcal, era pensar também a própria constituição dessa sociedade. Como é que ela, pelas leis, pelas instituições, elas promoviam alguma coisa que no final os homens quase que operavam a favor de uma certa maré, porque a maré levava eles a, inclusive, experimentarem esse modo de ser, de algum modo. Então,
Foi por aí que a gente começou, naquele momento, já a entender que para pesquisar, trabalhar com os homens e as masculinidades, a gente tinha que ampliar nosso foco. E, ao mesmo tempo, era necessário também sair das formas canônicas de produção de conhecimento, que a gente precisava experimentar outras formas. Por isso, desde o início, essa lógica de a gente fazia parte, por exemplo, na PUC de São Paulo, de grupos de pesquisa que discutiam gênero e sexualidade, particularmente o Jorge no NEGRE, que era o grupo coordenado pela FUVIA, que era um núcleo de estudo sobre gênero, raça e idade. Então, esse era um espaço acadêmico de produção de conhecimento científico, de produção de pesquisas e de reflexões críticas, inclusive como essas, de perceber que, de algum modo, o objeto de pesquisa já estava desenhado, por exemplo, naquele momento, que ele passou a chamar do muro de silêncio sobre a experiência da paternidade, particularmente no cenário, no contexto da gravidez na adolescência. Mas, ao mesmo tempo, naquele mesmo momento, a gente tinha interlocução com uma organização não governamental, de base feminista, com participação de homens e mulheres de diferentes origens, que buscavam, a partir de outros lugares, inclusive não só da academia, pensar esse objeto, essa questão. Então, a origem do nosso trabalho, da nossa formação pessoal e profissional para o feminismo, acabou acontecendo dentro da universidade e fora da universidade. Tanto que quando a gente termina o mestrado, o projeto que a gente desenha, que gerou o Instituto Papai, que originalmente era Programa de Apoio ao Pai, por isso que era Papai. Depois a gente ampliou e entendeu que, de fato, a paternidade era uma das linhas que a gente poderia costurar para pensar a ideia dos homens nesse cenário de direitos sexuais e reprodutivos a partir de uma perspectiva feminista, e que acabou se tornando substantivo articulado à ideia de cuidado. E poder pensar o cuidado nessa tensão e nessa controvérsia com o outro lado da experiência paterna, que é a dimensão do patriarcado. Então, se por um lado a gente discutia os afetos e a sensibilidade dos homens, a gente precisava entender também os privilégios que a experiência da masculinidade trazia nesse modelo de sociedade. Então, não era só dor, tinha privilégio. Então, essas controvérsias precisavam ser acionadas para poder pensar. Então, quando a gente pensa o papai, a gente pensa isso como princípio, e o formato dele foi pensado desde sempre a partir do que se convencionou na década de 80 chamar núcleos acadêmicos de pesquisa feminista de gênero. Inclusive, é a partir desse modelo que a gente instituiu o papai. E é incrível, porque assim, a universidade, se a gente pensa, o tripé da universidade é ensino, pesquisa e extensão. As pessoas aqui hierarquizam isso no cotidiano da instituição, e a própria instituição também cria mecanismos e formas de valorizar, estimular e acreditar a pesquisa, em primeiro lugar, ensino mais ou menos, e extensão, que é sempre considerado o curral da universidade, ou aquilo que a universidade pode ou não fazer. E não como aquilo que está no texto da própria Constituição Federal, quando fala das universidades como espaços que a gente chama inclusive da tríade, né? Que sustenta o tripé, que sustenta o conhecimento e a produção acadêmica, que é o ensino, a pesquisa e extensão. Então, o núcleo que a gente montou, na verdade, o Instituto Papai, que começou como um grupo de pesquisa também, não como já uma organização não governamental. A gente começou originalmente com um grupo menor, um modelo menor institucional, porque era dentro da UFPE. A sede, inclusive, era dentro da UFPE, e ele não tinha uma autonomia institucional. Mas o modelo dele era um modelo que já pensava esses três elementos. Ensino, porque a gente colocou o estágio como parte fundante do trabalho da gente. Pesquisa, porque tinha a ver com toda essa reflexão que a gente trazia. Mas a extensão, e a extensão não como aquela coisa de oferta de cursos da universidade para a comunidade, ou seja, sempre, né? Não, como espaço de troca. Aí a extensão, de fato, universitária como um espaço de intervenção política. E aí por isso que os nossos projetos de extensão sempre tinham articulação com redes vinculadas aos movimentos sociais, particularmente o movimento feminista, o movimento LGBT e o movimento de AIDS também, de prevenção e cuidado com as pessoas vivendo com HIV. Eram as três redes que a gente se articulava. Mas, de fato, não é original, digamos assim, o desenho do papai. A originalidade do papai está em trazer para o foco das discussões a experiência dos homens e da masculinidade nessa leitura mais ampla, estrutural, inclusive, não só das experiências, mas também das instituições. Mas o modelo original é o modelo produzido por mulheres, inclusive, dentro da universidade, tentando sobreviver dentro da universidade à resistência que tinha em relação aos estudos de gênero desde sempre. Então, naquele momento, inclusive, as colegas da Redor, que é a rede feminista Norte-Nordeste de pesquisa sobre mulher e relações de gênero, foi um espaço assim, fundamental para a gente aprender.
É isso que eu ia te perguntar, como é que foi essa relação? Porque hoje em dia, talvez seja mais difícil pensar a relação entre feminismos e masculinidades do que foi naquele momento nos anos 90, né? Então eu queria, se você puder falar um pouquinho como é que foi essa relação com feminismos e dizer homens pensando masculinidades a partir de uma perspectiva estrutural podem ser feministas, podem ser reconhecidos como feministas? Nunca foi fácil. E nunca foi difícil. E ao mesmo tempo, em alguns momentos foi muito fácil. E em alguns momentos foi muito difícil. Explica um pouco. É porque é o seguinte, a gente nunca levou isso como um grande problema. Assim, pra gente nunca foi um problema porque eu acho que como foi sendo construído aos poucos, eu acho que o papai, dentro do conjunto das organizações que fazem parte desse debate, que desenvolvem esse debate sobre os homens no Brasil, que são poucas hoje, a gente tem uma trajetória de muita articulação antes de apontar a nossa pauta. Eu acho que assim, desde sempre foi, primeiro, a gente tá chegando num terreno que a gente não conhece. Então, acho que até na perspectiva que nos mobilizava, que era de romper com certo modelo de masculinidade, seria contraditório a gente chegar já querendo o protagonismo, já querendo dizer e apontar que a nossa presença era necessária, fundamental, coisa do tipo. Não. Eu acho que a própria história do papai, inclusive, foi sendo construída muito mais pelos outros do que por nós mesmos. Porque, assim, os espaços onde a gente estava, as pessoas diziam que era importante ter a presença dos homens, mas a gente nunca chegou, inclusive até tem boatos por aí que rolam, que a gente uma vez, num encontro feminista, foi lá e pediu, exigiu a participação. Isso nunca aconteceu. São aquelas histórias que circulam e que a gente volta e meia tem que dizer, isso nunca aconteceu, porque de fato a gente respeita muito esse movimento que, por mais que seja longo na nossa história de vida, ele é muito curto, pensando assim do ponto de vista da história da humanidade. O movimento feminista ainda tem muito a conquistar, ainda tem muitos desafios. E a gente fala como um movimento consolidado, mas que enfrenta muitas dificuldades, muitas barreiras. Então, o que a gente mais fez no final das contas foi tentar entender quais eram as pautas, quais eram as tensões, e não querer se colocar no centro dessas tensões, mas muito mais colaborar na medida das nossas possibilidades de envolver os homens como sujeitos possíveis naquele campo. Então a gente nunca pleiteou o direito de se reconhecer feminista, até porque eu acho que se a gente se considera feminista, a autonomia é um princípio fundamental, então não precisa da autorização de ninguém para se dizer qualquer coisa. Isso, inclusive, quem fala isso é Maria Bethânia Ávila, que é uma outra pessoa também importantíssima na história do papai, que é fundadora do SOS Corpo e que já foi presidente, inclusive, do Conselho do Papai em um determinado momento. E ela diz, olha, não é a gente que tem que autorizar, todo mundo tem o direito de se dizer. Agora, quais são as pautas centrais do feminismo, quem é o sujeito do feminismo, aí a história do feminismo vai poder dizer. Então, em nenhum momento, nunca pleiteamos ser sujeitos do feminismo. Agora, sujeitos dentro da trajetória feminista que contribuem de algum modo para ampliar o seu campo de atuação e as suas... Isso a gente sempre foi. Então, desde sempre. Eu lembro muito das Loucas de Pedro Lilás, que é um outro grupo lá de Recife, desses grupos fantásticos que trabalham produção de conhecimento densa, absurdamente bem fundamentada, mas com uma linguagem circense, uma linguagem clown, uma linguagem de rua, fantástico. E aí tem duas colegas que são fundadoras desse grupo, que é a Gigi e a Ana Bosch, e elas, assim, toda vez que elas montavam atividade, isso logo no início do papai, sobre aborto, a gente ia. E ela dizia assim, mas... o que os homens têm a ver com a discussão do aborto? Por que vocês estão aqui? Não, é porque a gente acha que isso é uma pauta legítima. Se minha mãe quiser abortar, eu quero que ela tenha o direito de abortar. Se minha amiga, minha irmã tiver a possibilidade, eu conheço pessoas que sofreram muito porque abortaram, e a culpa de uma sociedade judaico-cristã que, numa certa perspectiva, coloca a perspectiva da maternidade como obrigação e não como direito. Essas pessoas sofrem, conheço pessoas que sofrem por isso. Então, eu não posso lutar só por uma pauta que vai me beneficiar diretamente. Eu tenho que entender, inclusive, que se eu estou falando de uma mudança estrutural da sociedade, eu tenho que dialogar com a maioria dos atores que a gente puder. Então, inclusive até aqueles que acham que uma pessoa que faz um aborto deva ser, sei lá, punida, agredida ou até inclusive morta. Eu tenho que conversar com essas pessoas, me posicionar com essas pessoas e tentar de algum modo mostrar o quão violento também determinadas posições em defesa da vida podem ser destrutivas de uma vida. Então, a gente chegava lá e participava das ações pensando muito nessa perspectiva de que se a gente defendia, por um lado, o direito dos homens a paternar, ele tinha que ser negociado. Então, chegava, por exemplo, eu lembro muito numa situação específica sobre a discussão de aborto, é que surgiu um grupo no Canadá de homens pelo direito de decidir. E aí esses homens diziam que não, do mesmo jeito que a mulher tem o direito de decidir sobre o aborto, eles também queriam decidir. E se eles quisessem ter o filho, como ele ia ser cobrado depois
pela lógica da paternidade, ou seja, se você gera, você tem responsabilidade sobre, eles queriam também começar a fazer isso. Nem sei se esse grupo existe mais, mas era a possibilidade deles dizerem se o aborto deveria ou não acontecer, porque já que a responsabilidade ele teria que assumir depois. E a gente ia radicalmente numa linha oposta disso. Não, mas peraí, ó. Aí tem que, em alguns momentos, em alguns pontos controversos, a gente tem que voltar para alguns princípios. E aí o princípio da autonomia a gente tem que garantir, do mesmo jeito que a gente não quer que o nosso corpo seja... E aí é importante, por exemplo, quando a gente fala de paternidade, a gente desde sempre dizia, olha, não vamos reproduzir a máxima que o feminismo já quebrou, de que para ser feliz precisa ser mãe. Essa é uma máxima que o feminismo já quebrou. Então, falar de paternidade não poderia reproduzir essa ideia. Então, do mesmo jeito, eu não poderia, de uma hora para outra, dizer que a experiência do aborto poderia ser negociável. Não, aí tinha momentos que não dava para negociar, porque interferia exatamente no princípio da autonomia das mulheres. E aí, nesse caso, o corpo das mulheres, portanto, elas decidem sobre se deve ou não. Agora, vamos conversar? Vamos dialogar? Porque a gente conheceu muitos homens que não tiveram espaço para dialogar sobre quando a companheira resolveu decidir, porque ela mesma não se sentia segura de conversar com ele, porque tinha medo de mudar de ideia. Coisas desse tipo, relatos de casais que em determinado momento a mulher resolve fazer o aborto e vai dialogar com a mãe, com a amiga, e depois só chegava pro cara para poder pedir para pagar, negociar o pagamento, porque a responsabilidade era deles. Isso no relato deles, óbvio. Então a gente dizia, não, vamos escutar mais isso, vamos tentar escutar, para tentar entender que de repente, olha, os homens também nunca falaram sobre vida reprodutiva. Então vamos trazer esse, até inclusive para colaborar com o processo quando a tomada de decisão for feita. Porque muitas vezes ela precisa de apoio de alguém. E elas reclamavam muito da ausência também dos homens. Então, enfim, a gente sempre tentou fazer uma linha que é essa coisa das fronteiras. Jamais propusemos um grupo masculista ou um grupo... Porque não, os princípios estavam no feminismo. Por que a gente ia propor isso? Então por que vocês não começaram fazendo grupos de homens? Não, a gente chegou a fazer grupos de homens e continua fazendo nas escolas, na unidade de saúde, quando é solicitado. E a gente acha importante, inclusive, essa experiência. Que eu costumo, inclusive, chamar de grupo misto também. Que as pessoas dizem, né? Grupo de homem, grupo de mulher e grupo misto. Eu digo, não, esses grupos são também grupos mistos, porque tem homens de diferentes experiências, diferentes lugares, e a gente precisa reconhecer esses lugares. Mas, enfim, as leituras que a gente tentou fazer foram sempre em diálogo com aquilo que a gente reconhecia como historicamente importante para o movimento. Então, antes de propor qualquer inserção dos homens na pauta, acabou que, na verdade, foi o movimento feminista que começou a nos convidar para estar nesses espaços. Tanto que, em 1999 ou 2000, aí eu vou ter que localizar, mas é mais ou menos por ali, a gente participava tão ativamente do Fórum de Mulheres de Pernambuco que o papai foi convidado para ser da coordenação do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Porque nós tínhamos uma pessoa que era uma mulher cisgênero, que era integrante da coordenação do papai, que era, inclusive, a mulher que a gente fez um acordo coletivo, que cada um de nós estaria numa rede, ela estava nos representando dentro do Fórum de Mulheres, porque a gente respeitava a decisão do fórum de que eram mulheres, que assim se denominavam, que participavam lá. Então era a Carla Galvão que fazia parte dessa representação. E foi isso. Agora, assim, sempre tem tensão, sempre vai haver, porque do jeito que tinha esse convite, tinha outras pessoas que diziam, mas esse nome é uma instituição chamada Papai, coordenando o Fórum de Mulheres. De fato, era uma contradição ou alguma controvérsia poderia ser gerada a partir dali. Só que essas coisas eram menores. Elas não tomavam o cenário mais amplo. Porque, assim, como a gente era muito coerente com o que a gente fazia, essas palavras iam tomando outros significados. A gente ia ressignificando os processos. E aí a gente coordenou, como instituição, o Fórum de Mulheres durante 2 ou 3 anos. Porque, de fato, era uma pauta integrada. A Carmen Silva, lá do SOS Corpo, uma vez escreveu uma coisa super bonita na dedicatória no livro que elas escreveram, contando um pouco uma parte da trajetória do movimento feminista pernambucano. E ela disse, a gente caminha como se a gente estivesse na mesma direção por caminhos diferentes. E eu acho que as pessoas não tinham dúvida da direção da gente. Eu acho que isso é que é legal. Isso é uma coisa boa da gente perceber, que não havia leituras duvidosas em relação à nossa direção. Os caminhos poderiam ser questionáveis. Essa é a nomeação melhor? Esse é o caminho de trabalho? Não, o caminho pode ser diverso, mas a direção era a mesma. E aí, em alguns momentos, tensionava. A gente já teve momentos de tensão, mas eram negociáveis. Porque, inclusive, a tensão não nos pertencia. A tensão era do próprio movimento. Eu lembro uma vez que eu fui convidado a me retirar de uma sessão, de uma mesa redonda que eu tinha sido convidado para falar, e a pessoa levantou e disse, eu não sei o que é que esse homem está fazendo aqui. E eu fiquei, eu não tenho o que responder, porque eu fui convidado. Eu não respondi isso para a pessoa. Não precisei responder, porque o próprio grupo, as mulheres mesmas, foram dizendo, olha, nos interessa.
isso. A gente não está colocando ele no lugar de representação da gente, a gente está colocando ele para dialogar, e a gente precisa de interlocução. Eu não vou dialogar produzir interlocução com qualquer homem. A gente está falando com homens aliados dentro de um processo político consonante. Então, nesses momentos, elas se dissipavam, sem a gente precisar entrar no enfrentamento. O que é interessante, porque, de algum modo, é difícil se manter nesse movimento sem essa postura mais de disputa ou de alimentar tensões. Às vezes é necessário alimentar. Em alguns poucos momentos a gente fez isso, mas a maioria das vezes não precisava. Talvez, eu acho, por causa da nossa leitura sobre as formas como os homens produzem resolução de conflito, que é sempre baseada no tensionamento e não na negociação. A gente talvez intuitivamente, enfim, ou até coerente com os princípios que a gente defendia, a gente acabava fazendo muito mais diálogo e negociação do que enfrentamento. Poucas vezes foram necessários. Benê, antes da gente sair desse ponto, assim, nessa relação entre gêmea e papai, ao longo do percurso, teve alguma mudança grande ou significativa nessa relação entre, né, aquilo que é produção científica, aquilo que é intervenção política e a relação dessas coisas? Tinha uma coisa assim, quem é pai de quem, né, no final. Inclusive é interessante isso, porque o Gema é filho do papai. O papai é uma organização não governamental que criou então esse grupo de pesquisa antes mesmo de se constituir como organização não governamental. Enfim, era um projeto coletivo, mas era de intervenção, que constituía um grupo de pesquisa dentro da universidade para dialogar. Mas o papai nasceu em 97 e o Gema em 98. E em 98 era um grupo de pessoas diversas, do mesmo jeito que o GESMAP era aqui. Quem fazia parte na época? O Perry Scott, a Marion Teodósio Quadros, Lady Selma Albernaz, que inclusive estudou na Unicamp, Maria Bethânia Ávila, o Durval, que a gente falou antes, Durval Muniz, que é de... Na época ele estava em Campina Grande, hoje ele está em Natal. Um historiador fantástico que discute exatamente a ideia da produção, construção de uma certa ideia de masculinidade, na verdade de nordestino primeiro e depois de masculinidade nordestina. Paula Viana fez parte em um determinado momento desse grupo. Era um grupo que era misto de pessoas de lugares diferentes, instituições diferentes. E o que a gente fazia era o quê? Nesse espaço, era um espaço do tipo assim, não podemos fazer uma intervenção sem uma base de leitura e reflexão. Então isso foi fundamental. Então o Gema era esse espaço para garantir que a gente não fizesse um ativismo sem fundamento. Porque às vezes o ativismo pede muita resposta e a gente precisa dar muita resposta, precisa ser ágil nas respostas. E a produção acadêmica é muito de pergunta, né? A gente produz muitas perguntas, não necessariamente com respostas, porque o objetivo é outro mesmo. É provocar deslocamentos incômodos, então é incomodar, né? Sair dos cômodos. Então eu acho que a gente precisava garantir esse espaço de reflexão. Então, o Gema era isso. Ele era dependente da estrutura do papai. O papai é que mobilizava o Gema. Até 2002. Porque em 2002 eu voltei, porque eu estava indo e voltando para Recife, que eu estava fazendo meu doutorado. Então, em 2002 eu terminei meu doutorado e me estabeleci novamente em Recife. E em 2004 eu passei no concurso para professor adjunto da UFPE, do Departamento de Psicologia. Então, nessa minha nova inserção institucional, eu passei a ser uma pessoa que continuava fazendo muitas atividades do papai, continuava sendo integrante da instituição, mas sem os vínculos formais trabalhistas. Então, eu passei a ser funcionário da UFPE e o papai passou a ser o espaço onde eu desenvolvia minhas atividades de extensão e também algumas de pesquisa a partir de parcerias. Esse é um processo de transição importante, foi muito bom, que a gente fez, inclusive nessa perspectiva de que, em algum momento, o papai precisava sobreviver para além da gente. A gente brinca que não podia se tornar a mobília velha dentro daquela instituição sem deixar que as coisas andassem. Então, a gente foi construindo uma nova geração que assumiu essa coordenação depois, posteriormente, de uma forma muito legal e com autonomia em relação a gente, mas também mantendo interlocução. E aí, quando eu entrei na universidade, o Gema foi assumindo também uma outra identidade. O Gema passou a ser não só um espaço de discussão e de reflexão que o papai poderia construir, desenvolver, enfim, mas começou a ter autonomia também em relação ao próprio papai. Então, começou a desenvolver projetos próprios, com uma equipe também própria. E aí, hoje nós temos parceiros e colaboradores que são aqueles que eram da equipe, e hoje ele é formado depois com exceção de Jorge, em 2011, Jorge entrou. Então a gente hoje tem uma equipe que faz pesquisa, que faz extensão, que faz atividades relacionadas, obviamente, ao ensino, porque está dentro da universidade, num modelo muito semelhante ao papai, mas com autonomia. Então a gente conseguiu criar duas instituições. Antes um era submetido ao ordenamento do outro.
E ele não tinha uma identidade própria, digamos. A perspectiva era de colaboração, de assistência às coisas que o papai fazia. E hoje a gente tem dois grupos, com um desenho muito parecido, porque, de novo, o GEMA acabou incorporando o mesmo modelo dos núcleos acadêmicos de gênero da década de 80, manteve-se muito as mesmas interlocuções, e mais do que isso, a gente manteve a interlocução com as pessoas que hoje integram o papai. Algumas, inclusive, que eventualmente participam de projetos de pesquisa da gente ou que constroem projetos de pesquisa junto e desenvolvem conjuntamente. Então, eu acho que em termos de marcos de mudança estrutural, é basicamente 2004, que é quando começa a ser constituído, de certo modo, a identidade própria para o GEMA. E em 2011, quando o Jorge entra e cai de fato, a gente acaba constituindo uma equipe com 40 pessoas mais ou menos, 20 vinculadas a projetos que a gente chama do eixo de saúde e cuidado, e 20 pessoas que estão dialogando mais na perspectiva de direitos sexuais e no campo de cultura e linguagem. 40 pessoas no papai? No GEMA. No GEMA? Sim. E no papai são quantas? No papai o grupo é bem menor, Uhum. porque com a redução de recursos a equipe é bem menor. E aí a gente já chegou a ter uma equipe muito grande numa época de projetos maiores, mas é basicamente hoje umas 12, 15 pessoas, incluindo aí estagiários, porque também o papai manteve esse desenho de estágio, que eu acho que essa é uma experiência que eu queria um dia poder elaborar e desenvolver melhor. Essa coisa do estágio. Como ensino, né? E como também formação de pessoas que vão continuar esse trabalho. Exato. Porque você fala muito aí de uma coisa que tem uma colega de Goiânia, Eliane Gonçalves, sim, né? Que ela fala que ela fala da transmissão geracional, né? Exatamente. Então, vocês conseguiram fazer transmissão geracional, né? A partir da atividade de estágio, que é atividade de ensino também. Sim, e boa parte dessas pessoas que passaram pelo papai hoje estão dentro da universidade ou estão em organizações governamentais sólidas, trabalhando de uma forma muito semelhante àquela que aprenderam a desenvolver no papai. Porque eu acho que é que a gente aprendeu nessa formação feminista que a gente teve. Então, acho que essa coisa da base, eu gosto muito de dizer isso, assim, não adianta dizer, o papai inventou esse modelo. Não, a gente desenvolveu o modelo que já estava pautado desde a década de 80. E eu acho que nesse momento da história do Brasil a gente precisa muito recuperar isso, para não criar essa lógica de tudo parece novo, tudo parece que está começando do zero, a gente não tem memória, a gente lê pouco. Acho que o que tem de melhor e o que tem de pior na comunicação recente é exatamente a possibilidade que a gente teve de ampliar o acesso. A gente ampliou bastante, mas a qualidade dessa informação a gente não está tendo ainda um filtro adequado para poder fazer. A gente ainda não encontrou um caminho, não é um filtro, porque eu acho que filtro é complicado, porque sempre dá a impressão de que tem alguém manipulando e orientando essa seleção, mas vamos pensar assim, não há ainda um espaço para poder equilibrar melhor essa distribuição de informações. E aí as pessoas estão lendo pouco, não vão buscar fontes, e aí aceitam qualquer informação independente de fonte, então isso é complicado nesse momento, aí tudo parece realmente novo. A gente está hoje em dia vivendo uma coisa estranhíssima, que é pautas da década de 60 voltando como se fossem de ontem. E você fala, gente, não é. Isso aí é uma coisa que a gente já errou. Eu costumo dizer, inclusive, isso assim, a gente já errou muito em cima já errou, disso. Já tentou consertar. Então, assim, vamos cometer outros erros. Não vamos cometer os mesmos. Porque é muito pouco criativo você cometer os mesmos erros. Porque, assim, eu odeio aquele povo velho que chega assim e diz, não, veja, na minha época. Eu não tô falando da minha época, não. Eu tô falando, assim, que quando a gente começou, inclusive, já tinha uma história anterior e que a gente foi tentar entender essa história anterior, para poder exatamente não fazer o que a gente escreveu de uma forma fantástica na época, em 1998, quando a gente lançou o livro Homens e Masculinidades, Outras Palavras, que foi editado pela Ecos, junto com, na época, o IMS, no Rio de Janeiro, a partir de um evento que a gente organizou aqui pela Ecos, aquela organização que eu falei, e o grupo GESMAP, a gente, no texto introdutório desse livro, a gente dizia que a gente não podia inventar a roda. E eu acho que essa expressão a gente repete. Você vai me ver falar, vai ouvir Jorge falar, você vai ouvir Margarete falar, vai ouvir Sandra Umberraun, que é inclusive a outra organizadora do livro, junto comigo e com Margarete, que a gente fez uma coletânea. Se a gente pensar na produção brasileira sobre estudos sobre homens e masculinidades, esse eu consideraria um clássico. Porque era uma coletânea produzida por esses grupos que pela primeira vez o fizeram de forma coletiva.
Não era assim um livro de Benedito, um livro de Margarete, um livro de Sandra. Cada um publicou seus livros, publicou suas dissertações, pesquisas. Naquele não, ali era um produto coletivo. Era um grupo que se organizou para pensar as discussões sobre masculinidades e a partir de diferentes lugares. Tem até um texto do Reginaldo Bianco, que era um produtor de vídeo da Ecos na época, que produziu o homem.com.h, que é um dos vídeos da Ecos, que falava exatamente sobre a questão das experiências dos homens naquele cenário de um certo avanço de conquista do movimento feminista, e é como é que os homens se colocavam. Então era falar um pouquinho daquela perspectiva de deslocamento que os homens estavam passando. Então, naquele momento, a gente dizia, não vamos inventar a roda, a gente não está inventando a roda, porque senão a gente perde o bonde da história, né? Então acho que hoje, a mesma coisa que eu falo hoje, é o que a gente falava em 98. Então se em 98 eu tinha que olhar para trás, tinha que entender que não era a minha pesquisa de mestrado que originou esse debate, não era aquele grupo que estava fazendo essa discussão, não, era uma discussão que era consequência de debates anteriores. Então, do mesmo jeito hoje, a gente às vezes precisa voltar. Hoje a gente está discutindo, por exemplo, sobre masculinidades, e eu já vou entrando um pouquinho em outras questões. É impressionante, eu fico brincando, gente, pelo amor de Deus, década de 80 de novo, não. É a sensibilidade dos homens no momento que a gente tinha que estar discutindo militarização dos corpos e pensar o quanto isso é coerente com o ordenamento da masculinidade na sociedade machista e patriarcal, onde a gente troca livro por arma, onde a gente estimula as pessoas a pensarem muito mais a competição do que a solidariedade. Era aí que a gente deveria estar discutindo masculinidades. A gente hoje tinha que estar discutindo, numa leitura que o movimento feminista tem feito sobre decolonialidade, muito interessante, é pensar como é que foi construída a ideia do corpo de um homem negro numa sociedade escravocrata como a nossa, que ainda existem formas diversas de expressão que estão aí. A gente teve colonialismo, mas as práticas de colonialidade continuam aí. Quem é que está nas prisões? Homens negros pobres, de periferia. Então, assim, a gente continua reproduzindo. Então, pra gente falar sobre masculinidades hoje, a gente tem que falar sobre a masculinidade negra. E quem tá na polícia também. E quem tá na gestão dos espaços de prisão também. E que muitas vezes, eu costumo dizer que a mão branca nem pra isso se suja, porque ela ordena. Então, o policial que agride o homem negro na periferia também muitas vezes é um policial negro, que sofre de formas diversas dentro dessa estrutura social, que o coloca como mão de obra até para executar a violência sobre o outro. Tem uma discussão que a gente faz de uma obra que é do Debré, que é muito utilizada para poder exatamente mostrar a família imperial visitando o Brasil, e aí tem uma sequência que é do homem branco até as crianças negras. Eu adoro essa imagem porque ela mostra claramente um homem negro lá atrás com uma arma, protegendo aquilo que ele é que vai, de fato, executar a violência que muitas vezes protege o patrimônio que envolve a família da população branca. Então, a gente teria que estar pensando isso agora. Teria que estar discutindo isso, masculinidades negras, não do ponto de vista da experiência dos homens negros só. Porque eu acho que ela precisa ser falada, mas quando ela é falada do mesmo jeito que a gente falava na década de 80, da questão da sexualização do corpo masculino negro, dessa questão do tamanho do pênis. Aí você vai para os encontros fazendo gênero, a edição passada, a pessoa apresentou e eu dizia assim, gente, mas não só existe a heterossexualidade negra, existe Madame Satã, tem a Lacraia, você tem Vera Verão. Porque quando a gente vai falar da masculinidade negra, a gente só faz essa referência a essa figuração de gênero e de raça marcada pela perspectiva da potência sexual. Porque a gente não pode pensar outras coisas. Mas vamos ampliar mais ainda, além dessa questão das figurações de gênero, como eu chamo, vamos pensar também as estruturas que ordenam lugares, inclusive, que mesmo quando há uma pequena ascensão, digamos assim, do morador de periferia para o policial, ainda assim o ordenamento e o lugar da violência ainda acaba sendo colocada como da matriz dos modos de existência dessa população. Então, vamos ampliar, vamos falar sobre transmasculinidades. Eu lembro que quando a gente fez um evento em 2017, eu convidei o João Nery para poder fazer a abertura do evento. O que a gente fez era um evento latino-americano sobre masculinidades. Era o 7º encontro latino-americano, tinha acontecido em vários países, a primeira vez no Brasil. Foi em Recife. E a gente chamou o João, e foi massa, porque assim, era ele junto com a Glória Cariaga, uma mulher lésbica, feminista, na mesma sessão. E o que é que a gente queria provocar nas pessoas? Não era que elas olhassem de forma exótica aquelas duas experiências. Era que elas pudessem espelhar a sua experiência na experiência daquelas pessoas. Porque eu aprendo muito discutindo sobre transmasculinidade, mesmo não sendo uma pessoa trans, e colocando essa discussão no centro do debate. Porque ela me ajuda muito a deslocar certezas, verdades. Eu acho que é isso que a gente tem que continuar fazendo. Deslocar certezas e verdades. E para isso a gente precisa focar nas experiências, mas a partir de uma lente
que façam um espectro mais amplo e que possa, inclusive, reorientar o nosso olhar para as verdades que a gente produziu e se repetiu tanto que parece que, de fato, assim são e sempre foram. E sobre essas contribuições que o trabalho do Gema e do papai traz em relação a esse campo, né, de estudos e de intervenções políticas com homens e masculinidades no Brasil, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Existe o Instituto Papai, existe o Gema, nomeado a partir da minha experiência do lugar, a partir de onde eu olho ele. Mas é engraçado, eu acho que ele não me pertence mais, é interessante isso. Hoje eu vejo que as contribuições que o Papai e o Gema fizeram não são muitas vezes materializáveis. Elas são de uma outra ordem. Quando eu vejo uma organização feminista, de mulher, que trabalha com mulheres, e construída, produzida por mulheres que convidam a gente para fazer parte de uma atividade ou que começam a pensar, vamos começar a pensar a possibilidade de trabalhar com os homens, não precisa nem a gente estar junto. E eu acho fantástico isso, assim, não precisa ser uma ação direta do papai. Eu acho que, assim, o que o papai conquistou não é mérito só do papai. É mérito das mulheres que foram para Cairo e Beijing, é mérito das acadêmicas que na época, na década de 80, criaram a possibilidade dentro da universidade de ter uma coisa que nem era reconhecido como ciência, que era o feminismo, e poder pensar os estudos de gênero dentro de uma estrutura tão machista, patriarcal, sexista, racista como é a universidade e a sua história, a sua tradição. Então, assim, as conquistas que o papai teve e o Gema produziram, eu acho que foram muito mais na perspectiva de existência e de persistência, porque não é brincadeira, 97 a gente está em 2019, então é muito tempo. Só, assim, é uma larga história de persistência, porque a gente teve muitas pessoas que começaram a dialogar sobre isso, sobre essa questão específica, e tratando, na verdade, como específica das masculinidades, e que depois enveredaram para outros estudos e nunca mais pesquisaram sobre esse assunto. Muitas pessoas. Muitas. Naquele momento, porque era um tema relativamente de moda, começou a surgir, então as pessoas se interessavam, mas de fato elas depois foram pesquisar outras coisas, porque tinham interesses por outras coisas e não era esse o foco, digamos assim. Pra gente, acho que talvez a contribuição foi manter-se. Se a gente pensar assim, ao longo desses anos todos, manter, porque aí sempre as pessoas, quando vão falar e a gente está presente, não podem mais dizer que na adolescência é uma experiência exclusivamente feminina ou que só se desenvolve no corpo das mulheres. Quando a gente está falando da questão do aborto, hoje os homens também são chamados para serem pensados. Enfim, eu acho que a gente acabou, pela nossa existência, que é um reflexo, na verdade, uma conquista de ações do movimento feminista de antes, inclusive, da nossa própria existência. Persistir e existir foi uma forma de garantir que essas discussões... E aí eu acho fantástico, elas não nos pertencem, elas não são nossas. Assim, eu acho muito bom que isso aconteça. A gente teve muitas pessoas que se inspiravam um pouco nas nossas provocações e produziam outras experiências. Em termos de temas, você fala bastante da questão da gravidez na adolescência, mas se a gente olha no teu currículo, a gente vê a questão das práticas de intimidade, né? Você já falou um pouquinho. Tem uma coisa da campanha do Laço Branco, né? Que é a coisa da violência, que eu acho que você fala de que tem uma perspectiva estrutural, né? Mas a gente não falou da campanha em especial, e a campanha tá ali presente, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho mais dessa coisa de temas. Pronto. A gente estrutura o nosso trabalho em 4 grandes temas. Nesse momento, inclusive, a gente está tentando rever, para ampliar um pouco outros olhares, mas, enfim, temáticas, a gente tem trabalhado com 4 desde sempre. Paternidade, que eu acho que é esse dentro do campo dos direitos reprodutivos, e pensando a perspectiva do cuidado, da ética do cuidado, esse é o horizonte, digamos assim, que estrutura e organiza esse eixo temático. Um outro eixo temático tem a ver com a discussão sobre saúde do homem, e aí é muito pensar que a gente antes falava do que é que os homens mais morrem e adoecem. Causas externas. Causas externas significam que não tem a ver com produções do próprio corpo, mas sobre o próprio corpo. Então tem a ver com violência, com o uso de drogas que pode gerar problemas de saúde, suicídio, homicídio, números que inclusive se repetem na linha histórica, na série histórica, isso não mudou. As mudanças são muito pequenas, as mortes são muito mais relacionadas a esses aspectos. E aí, em 2008, começou a se desenhar uma política nacional de saúde do homem. Em 2009 ela é instituída, ou seja, temos 10 anos de política de saúde do homem, onde agora não é mais uma questão de ordem privada, mas se tornou uma política. Então a gente entende que é necessário pensar saúde do homem. O terceiro é violência contra a mulher, pensando como que os homens podem ser envolvidos
para serem pensados nesse cenário. Não só com homens autores de violência, mas particularmente na história do papai e do Gema, é o trabalho com adolescentes e jovens nas escolas. Como é que a gente pode, por isso aí vem a campanha, que a gente hoje não chama mais de campanha do laço branco, até por uma leitura crítica a essa associação simbólica do branco, a paz, a coisas boas, e em contraposição numa sociedade racista, o negro vai ser sempre considerado aquilo do ruim, do luto, enfim. Então a gente resolveu não mais chamar de campanha do laço branco, mas continuou mantendo a ideia da campanha dos homens pelo fim da violência contra a mulher. E aí é poder pensar esses homens, que são os irmãos das mulheres que são agredidos, companheiros de mulheres que foram agredidas por ex-companheiros, dos filhos, ou seja, homens que não cometem violência, mas que muitas vezes ficam calados, silenciados. E que também vivem com essa violência. E que, com certeza. Inclusive, muitas vezes, na sua própria experiência, são quase que colocados na condição de um potencial agressor. Porque ele viu o pai, ele viu o avô, ele viu os irmãos, todos sempre reproduziram essa mesma prática, então é como se ele fosse também fadado a reproduzir. Esse é o terceiro eixo. Então, paternidade, saúde do homem, violência contra a mulher, e o quarto é o campo de debate sobre direitos sexuais. E aí a gente faz parte do Fórum LGBT de Pernambuco, a partir de uma atuação que vem desde a organização da primeira Parada da Diversidade de Pernambuco, que aconteceu em 2002. Na verdade, o Fórum é 2004. Ele vem depois da parada. E nós somos, junto com o Leões do Norte, a organização que participou desde a primeira organização da Parada de Pernambuco. E a gente, dentro do fórum, como a gente sempre está nas fronteiras, a gente nunca foi colocado como organização de qualquer uma das letras. Isso era uma tensão interna, porque existiam as organizações lésbicas, as organizações gays, as organizações trans e arranjos de organizações bi, porque era sempre arranjo. Não existiam organizações, e aí, como tinha essa perspectiva nacional, aí se reproduz de diferentes formas. Em Pernambuco, se reproduzia a ideia de que tinha que ter um representante de cada um, então sempre tinha uma pessoa, geralmente, que se colocava naquela condição. E a gente fica, mas o papai é o quê? O papai trabalha com diversidade sexual. O nome da nossa parada é o quê? Parada da diversidade. Lá em Pernambuco não chama parada do orgulho LGBT, não. Chama parada da diversidade. Então a gente trabalha com diversidade. Mas como assim? A gente acha que a identidade é um caminho e é necessário, fundamental, porque é ele que permite a visibilidade das vidas. Então, se a gente não se identifica, se a gente não se posiciona a partir de determinado lugar, a gente invisibiliza as violências que são produzidas sobre aquele lugar. Então, é importante. Politicamente, em alguns espaços, ela é importante. Mas, na vida cotidiana, a gente tem que abrir possibilidade de pensar também liberdade dentro dessas formas de experiência identitária. Ou seja, se a identidade coletiva e política e pública, ela precisa ser muito bem marcada, também a liberdade e autonomia de circulação e de possibilidades também deve estar sendo colocada e reafirmada o tempo inteiro. Então, é difícil porque isso é muito mais teórico do que prático. As pessoas na vida cotidiana têm poucas possibilidades de fluir. Felizmente, cada vez mais isso tem sido visibilizado como possibilidade. Mas, enfim, aí a gente ficou sempre nesse lugar. Mas, de novo, como a gente parte sempre do reconhecimento do trabalho e das pautas que consolidaram aquele movimento, a gente, aos poucos, também foi sendo convocado para ocupar lugares também de maior incidência dentro do fórum. E hoje, inclusive, já há algum tempo, o Thiago Rocha é um dos coordenadores do Fórum LGBT. Ele se define como gay, mas ele representa uma organização que não é uma organização que se define a partir da homossexualidade masculina. Então, eu acho que essa coisa de poder estar ali também provocando e ao mesmo tempo também contribuindo, porque aí o lugar do papai e do Gema no espaço do debate do movimento LGBT em Pernambuco tem sido muito de suporte. Suporte porque nós temos a estrutura da universidade, nós temos a estrutura do papai, nós temos pessoas com nível de formação que podem contribuir, inclusive, com um relatório. Então a gente sempre foi muito instrumental também por fora e a gente sempre quis ocupar esse lugar. Porque essa é a contribuição que a gente poderia dar. Mas ao mesmo tempo também disputando pauta. Discutindo e disputando pauta. E já tem 8 anos, que a gente é desde 2002 a parada, né? Mas tem 8 anos que a gente coordena a oficina que define o tema da parada. E é uma coisa maravilhosa, porque é uma experiência de oficina que tem por base a nossa formação em psicologia, porque a gente usa ferramentas da psicologia de trabalho com grupo, para poder coletivamente não disputar versões do tipo, um apresenta uma proposta, outro apresenta outra, defende, e aí depois, porque aí vai ser sempre um ganhador e outros perdedores, né? É sempre essa lógica. Então a gente faz um outro caminho, que é vamos construir coletivamente o tema da parada. É uma experiência muito boa. As pessoas dizem, mas como é que vocês conseguem fazer isso? Porque é tanta disputa de fato. No dia a dia,
dia as pessoas degladeiam às vezes, porque a forma de construção política muitas vezes é tensa. Mas nesse lugar que a gente foi aos poucos conquistando de novo, muito nessa coisa da negociação e explicitando quais eram os nossos objetivos finais e não se perdendo em pequenas coisas, acabou sendo legitimado esse lugar de possibilidade de construção ativa aí. Benedito, a gente tinha combinado aqui algumas questões, né? E você já está se movendo dentro dessa que eu queria focar para a gente finalizar, porque infelizmente a gente tem um tempo. Sim. Que é das alianças, né? Que são construídas nesse trabalho na fronteira. Quer dizer, vocês estão lá, vocês não são uma organização de gays, de lésbicas, de trans, nem de bis, vocês são papai. Sim. E nem de homens. E nem exclusivamente de homens. Sim. E esse trabalho na fronteira, né? Como é que ele possibilita e é possibilitado por alianças, e que alianças são essas? Eu acho que esse talvez é o desafio maior que a gente tem, é como garantir, na verdade, como ter uma compreensão melhor dos lugares que a gente ocupa enquanto movimento social. O golpe que aconteceu recentemente no Brasil, e principalmente depois do resultado das eleições para presidente da República e a eleição, enfim, que gerou isso que a gente está vivendo hoje com Bolsonaro, tem uma frasezinha que eu costumo repetir e dizendo muito claro, não é uma frase de efeito. Essa coisa de ninguém solta a mão de ninguém. Essa é uma frase que a gente precisa entender muito bem. Como é que ela surgiu? Por que ela surgiu naquele momento? Por que ela rapidamente viralizou, como a gente diz? Por que ela rapidamente foi absorvida por boa parte das pessoas? Porque, de fato, eu acho que é esse o elemento que a gente tenta, na nossa trajetória, construir. Se eu estou trabalhando a partir de uma perspectiva de promoção de direitos humanos, disputar quem sofre mais, disputar a lógica de, não, se eu estou no movimento feminista eu vou defender as mulheres, aí se eu estou no movimento negro, a população negra é prioritária. Eu acho que são estratégias, isso tem que ser pensado como um meio. Eu acho que muitas vezes as pessoas pensam como o fim. Então, para mim, aliança, eu me considero assim, uma pessoa que, na minha trajetória, a maior parte da minha produção foi sobre e dialogando com o feminismo. Mas o feminismo, para mim, é plural e eu aprendi isso com o feminismo. Então, para mim, em 2003, eu tive uma experiência fantástica de trabalhar com mulheres trabalhadoras rurais, exatamente na campanha dos homens pelo fim da violência contra a mulher. E eu conheci uma das figuras mais maravilhosas nessa trajetória de pensar o feminismo e as suas diferentes formas de produção de conhecimento, que foi Vanete Almeida, que era uma coordenadora desse movimento lá, reconhecida na América Latina nesse cenário do trabalho de agricultura familiar, de promoção da agroecologia, especialmente no trabalho com as mulheres. Isso em 2003, ela fazia um trabalho maravilhoso e ela acolhia. Ela nos acolheu, ela disse assim, vocês estão querendo ajudar, a gente está precisando de pessoas para ajudar, vamos lá, vamos trabalhar com os homens sim. Então Vanete tinha essa perspectiva. E eu acho que assim, a gente tem que ser mais, tem que construir. Não estou dizendo com isso que a gente vai minimizar a nossa luta para garantir a proteção de mulheres em situação de violência, porque é uma situação séria no país e que está aumentando de novo. E está sendo invisibilizada, porque desse governo ele vai tentar evitar que essas informações se tornem públicas. Mas a gente tem informações suficientes já para poder fazer comparação e mostrar. Porque culturalmente a própria Lei Maria da Penha está sendo questionada em determinados contextos. Enfim, acho que assim, buscar alianças é um pouco reconhecer que as lutas são, como diria a Carmen Silva, lá da SOS Corpo, na mesma direção. E eu acho que às vezes a gente perde muita energia com aquela coisa do fogo amigo. A gente fica o tempo inteiro criando tensões que podem e devem ser desenvolvidas, mas elas devem ser desenvolvidas, elas não devem criar barreiras e impossibilidades. Eu acho que se você tem uma mulher que quer participar de um trabalho com os homens, por que eu vou dizer não? Não, as experiências são diferentes, mas são muito diferentes, inclusive entre os homens. Porque pode ser um homem trans, pode ser um homem gay, pode ser um homem que se defina a partir da homossexualidade, pode ser um homem que se defina a partir da heterossexualidade. Então você tem tantas experiências diversas que a diferença entre ser homem e ser mulher é mais uma das diferenças possíveis e que precisam ser negociadas. Não podem ser anuladas. Então assim, para mim, aliança é isso, é poder pensar as formas diversas de articulação dentro de uma matriz comum. Eu não vou me aliar com qualquer, mas eu acho que nesse momento, particularmente em que a gente tem um governo que é contrário às nossas pautas, que busca criar barreiras ou inclusive impedir mesmo que a gente desenvolva as pautas que a gente já desenvolveu com tanta facilidade, com certa fluidez em determinados momentos, a gente agora tem que começar a pensar, outros caminhos. A gente não tem mais parceria com o Estado. A gente, então, mesmo que tenham sido parcerias tensas, dialogadas. Não existe mais diálogo.
Eu estive recentemente conversando com pessoas de um determinado setor do governo, de executores das políticas públicas, e eles diziam, olha, no verbo eles continuam dizendo que é participativo aqui dentro, mas participativo é assim, chega o protocolo de trabalho, como é que a gente vai desenvolver, e a gente tem o direito de opinar. Aí a gente opina e eles decidem o que vão fazer, inclusive, com a nossa opinião, se vão ou não considerar. Então eles dizem, mas é democrático, é participativo, nós escutamos. Então, assim, essa é a linha que está costurando hoje o cotidiano de quem tem trabalhado dentro da execução das políticas públicas. Então, não dá para conversar diretamente. A gente vai tentando fissurar, encontrar caminhos ali dentro, mas a gente vai ter que voltar. E aí, por isso que a gente, isso aconteceu em 2017 para cá, que a gente vem tentado também dialogar com outros movimentos sociais. Uhum. Então, assim, a gente sempre dialogou com respeito, mas quase como se fosse assim, não é a nossa expertise, mas nós precisamos ter junto. Por exemplo, movimento negro. Hoje, a gente reconhece que a gente precisa, sim, desenvolver essa expertise. Não por outra coisa, mas para poder aprender mesmo e não precisar sempre chamar as pessoas do movimento negro para poder discutir, não, porque essa é uma questão nossa também. A gente não precisa mais, estava falando de agroecologia, a gente precisa entender, a gente está passando por um processo agora no Brasil de risco absurdo para o meio ambiente, riscos diversos, né, para o meio ambiente. No Nordeste a gente está enfrentando esse problema todo com a coisa do óleo, e não só isso, mas assim, o desinvestimento de projetos importantes, como os projetos que garantiam cisternas, recursos para a produção de cisternas no interior. No sertão, não tem água, as pessoas podem morrer de sede. Então, assim, isso tudo são questões ambientais que interferem, que são costuradas diretamente também por ordenamentos diversos de gênero. Então, a gente trabalhar nas alianças é poder entender que nós fazemos parte do mesmo movimento, certo? Estrategicamente, como meio, a gente busca identificar sujeitos políticos e pautas específicas, mas eu não posso entender aquilo como fim. Eu acho que a gente tem que entender isso como um meio. E aí, de algum modo, dialogando, a gente vai conseguindo se fortalecer. E essa lógica, de novo, de levar a sério, ou a termo, a ideia do ninguém solta a mão de ninguém. Porque, de fato, fazemos parte de um mesmo fluxo. Não é fácil, porque tem processos diversos de construção, inclusive de tradição, que faz com que a gente, muitas vezes, se disputa entre nós. Mas eu acho que é um caminho desejável. Estou pensando num horizonte otimista, que a gente possa pensar que esse talvez seja o caminho que vai nos garantir memória em relação ao que a gente produziu para o futuro que a gente pode construir. Agora, Benê, antes de dar tchau para você e te agradecer, eu queria te dizer que esse momento final é um momento de falar de coisas que você está produzindo agora, de fazer uma propaganda de algo que você esteja fazendo e queira destacar para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, eu tenho hoje 2 projetos que eu venho desenvolvendo. São projetos, eu nunca consigo dizer só de pesquisa, porque para mim pesquisa é uma ação política. Então, é um projeto também político, que é de análise da política de saúde do homem, política nacional, são 10 anos. A gente está fazendo interface também na parte de leitura sobre a experiência ainda muito incipiente do Paraguai e da Argentina, para criar uma espécie de contraponto, enfim, de diálogo, mas o foco é na política nacional brasileira, enfim, 10 anos de política, e dialogando com gestores, com profissionais, com usuários e com potenciais usuários, ou seja, aqueles homens que deveriam estar, talvez, que são pensados para estar na ação, mas não estão. Isso é uma pesquisa nacional. E ela está sendo feita nas 5 regiões do Brasil: Santa Catarina, Pernambuco, Pará, Mato Grosso e Rio de Janeiro, portanto uma capital em cada uma dessas regiões, e que a principal estratégia nossa é de garantir memória como uma forma de não perder radicalmente, como a gente vem perdendo, conquistas importantes para os movimentos sociais. Então, para a gente é importante isso, e a gente está aí, daqui a pouquinho a gente está finalizando o processo de análise, daqui a pouquinho a gente vai começar a divulgar material, obviamente a partir de uma leitura crítica, obviamente a partir de informações densas, mas também pensando caminhos possíveis nesse momento atual que a gente está vivendo, para não perder exatamente isso que a gente considera como uma conquista. E uma outra, na mesma perspectiva de memória, é uma pesquisa sobre movimento LGBT, que tem uma coisa de um cuidado muito grande de enfatizar as experiências da região Norte e Nordeste. A gente conta a história, né, Regina? Você, inclusive, é bem cuidadosa com isso, eu acho muito legal. Quando fala da história, fala que existe uma leitura ainda muito, no nosso caso, no Brasil, sul-centrada. Ou seja, ela fala muito mais da experiência do Sudeste. No máximo, é o Grupo Gay da Bahia, que conseguiu também contar a sua própria história, não à toa, coordenado por um historiador. Então, isso seria foi um caminho quase que natural que aconteceu
aconteceu. Nas experiências da região norte, as experiências de Pernambuco são pouco visíveis. Então, eu fiz uma pesquisa com a festa da Chiquita, que é uma festa que acontece desde 1976, no Círio de Nazaré, que é uma festa religiosa maior da América Latina, e tem uma produção fantástica de deslocamentos diversos relacionados à sexualidade e a gênero. Então acho que essa é uma pesquisa que eu ainda publiquei um texto só e eu quero continuar produzindo outras coisas, mas também eu estou agora me dedicando a analisar o material produzido pelo Gato, que é um dos primeiros, na verdade o primeiro grupo que ainda existe, que ainda tem pessoas vivas em Pernambuco, considerado o primeiro grupo homossexual, que era de Olinda. E ele existiu um tempo curto em termos de intervenção, foi entre 79 e 80, mas as pessoas continuam aí. E aí o que eu quero é exatamente analisar o material produzido por eles de comunicação, porque era um material que hoje, a gente olhando, seriam extremamente vanguardistas, extremamente desafiadores, extremamente desobedientes, isso 79 e 80. Então mostrar que é quase uma estratégia nessa lógica de memória ser uma forma de produzir um novo futuro, por isso que eu chamo de memórias de futuro, que é uma forma de construir um outro futuro, para mim é mostrar as formas de resistência. E aí um pouco, nessa pesquisa, para mim particularmente me interessa a estética. Então assim, como é que naquele momento, com um Estado, até inclusive com estratégias de repressão muito mais institucionalizadas e mais claras, mais visíveis, as pessoas reagiam, resistiam e conseguiam construir, a partir da estética, uma outra história. Então, esses são os dois que eu estou nesse momento. Enfim, apaixonado pelo meu grupo, a universidade é um espaço que me dá prazer, é um espaço que esse projeto fascista de sociedade que tem sido executado no Brasil, mas não só no Brasil, mas em outros espaços, tenta destruir. Eu penso numa outra perspectiva. Eu acho que a gente tem que defender a universidade brasileira, especialmente a universidade pública, e por isso que eu entro com prazer toda vez que eu vou na universidade. Quando eu penso que eu vou para a universidade, eu tenho prazer em ir para lá. E eu sou rodeado de pessoas que pensam assim também. Isso dá um calorzinho no coração. A gente do Larvas também pensa assim. Que bom. Né? E a gente está super agradecido por essa conversa tão boa. Que legal. Espero que a gente possa continuar aí conversando em outros espaços e em outras ocasiões, no contexto do Larvas e fora dele. Maravilha. Super obrigado, Benedito. Obrigado, querido. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.